né? O que acontece? Aquele indivíduo que ele sente muita fome à noite, como você disse que tem essa necessidade, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a quantidade de água que você ingere. Porque o nosso cérebro, a gente não consegue discernir o que é fome e o que é sede. Tá? Então, a primeira coisa que eu sempre avalio, qual a quantidade de água que você está ingerindo ao longo do dia? Você está se hidratando de hora em hora e ao final do dia você consegue bater a sua meta de ingesta de líquidos? Eu acredito que sim, mas tem uma coisa que me incomoda. A minha garrafa, que ela é térmica, ela é pequena, 500 ml. Aí, às vezes, eu tomo ela inteira, rápido, assim, 15 minutos. E aí, às vezes, dá uma preguiça, eu fico rolando para ir encher ela de novo. Uhum. Ou seja, talvez eu esteja ingerindo menos água do que poderia. Exatamente. A primeira coisa que você precisa contabilizar é a quantidade de água. Feito isso, não, tô me hidratando direitinho, tô batendo a meta diária de água, tudo direitinho. Não adianta querer tomar 1 litro de água de manhã, 1 litro à tarde, 1 litro à noite, numa golada. Né? Vai rolar. Precisa ser fracionado, tá? O organismo precisa passar pela hidratação ao longo do dia. Feito isso, a gente começa a trabalhar a sua saciedade desde a manhã. Então, no período da manhã, ao invés de comer mais desordenado, sempre equilibrar. Então, vamos começar pela manhã comendo uma proteína associada a uma gordura, que isso vai te saciar a longo prazo. Por exemplo, uma proteína associada a uma gordura, por exemplo, seria tipo um bacon com ovo? Sim, por que não um bacon com ovo? Pode ser uma vitamina de abacate, pode ser um guacamole, pode ser um omelete. Entendi. Tá? Não que não possa ter o carboidrato, tá? Que fique claro. Eu só estou falando em níveis de saciedade. E quando a gente introduz o carboidrato, é muito importante a gente selecionar o tipo de carboidrato. Então, colocar um carboidrato complexo, a digestibilidade dele é um pouco mais lenta comparado ao do carboidrato simples. Então, como consequência, vai ficar saciada a longo prazo. E em relação à sua fome noturna, que você disse que sente, tudo bem, mas será que você está lanchando de forma adequada? Você está almoçando de forma adequada? Que quando você fala que você tem essa necessidade de comer à noite, como é que é a sua alimentação ao longo do dia? Eu procuro seguir. Eu acho que se eu peco algumas vezes, é à noite. Porque à noite vem umas fomes assim que aí que tá. Eu procuro, às vezes, um atum, alguma coisa assim, né? Em conserva. Porque eu não gosto de processado, assim. Eu quase nunca como mais presunto. Eu comi presunto o tempo inteiro e eu não gosto. Eu não gosto de presunto. Eu dei um nojo, assim, não gosto mais. Mas, durante o dia, o que acontece? Eu almoço bem, eu como salada, eu como, pepino cortadinho ali, cenoura cortada cozida. Então, eu coloco bem colorido, sim. Mas eu acho que à noite é que vem. E, assim, de vez em quando, se tem um doce aparecendo, eu como. Por exemplo, às vezes eu vou na padaria buscar o pão, aí tem aquele batonzinho assim na caixa, eu vou e pego um batom. Eu falo assim, beleza, é o batom do dia. Mas rola o batom do dia, tá ligado? Não tem problema, desde que seus exames sejam normais, né? Ali níveis otimizados, insulina, dentre outros marcadores, não tem problema o batom. O batom não vai fazer o estrago. O estrago é o montante. Então, por exemplo, a quantidade de carboidratos que você coloca no prato em todas as refeições, a quantidade de proteína e de gordura, isso contabiliza. É isso que vai demandar se você está saciado ou não. E o que vai demandar em relação aos nutrientes é as verduras e frutas, onde estão os micronutrientes, né? Então, a gente precisa aprender a separar isso daí. Mas já voltando ainda na questão do seu jantar, por mais que você sinta essa fome, essa necessidade à noite, você precisa avaliar o que você está comendo no lanche, o que você está comendo no almoço. Tem carboidrato, tem proteína e tem gordura? Entende? Porque muitas das vezes, o que eu vejo de muito errado... O lanche é um período que geralmente a gente está trabalhando. Então, não tem tempo de fazer aquela refeição completona. Por exemplo, você vai parar no lanche para comer um prato de comida? Arroz, feijão, carne, salada? E às vezes você pega um sanduíche, alguma coisa que tem ali. Entende? Então, assim, muitas das vezes a gente vai para algo mais prático, mas que não vai dar a saciedade tão quanto uma refeição completa. Deu para entender? Entendi. Ou seja, então, por buscar algo que seja prático e que não sacie, você acaba comendo depois? Exatamente. Você cria um efeito compensatório. E outro problema também em relação a essa questão, eu sinto mais fome à noite, às vezes é porque você trabalha tanto e quando é à noite, você quer o quê? Relaxar. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, não, eu trabalhei tanto, eu mereço comer
uma refeição mais completinha, né? Na verdade, se você trabalhou tanto, merece descansar, né? Começa por aí. O comer não vai resolver. Não compensa. Agora, se você está com fome, não está com sede, de fato, você precisa comer. Aí você precisa ter uma refeição completa. Como é que você sabe que você está com fome, aquela fome do tipo uma gulazinha, assim? É interessante, por exemplo, assim... por exemplo, sei lá, são 9 da noite, estou com fome. O pulo do gato é água. Então você toma uma água. Se continuar com fome, é fome mesmo. Continua aquela dorzinha no estômago de fome, é fome.